Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia número 4 sobre globalização. Essa temática tão importante dentro do ramo da geografia que vem sendo estudada há muito tempo e que nós discutiremos um pouquinho mais na aula de hoje. Então, vamos iniciar. Antes de tudo, vamos fazer uma pequena introdução aqui do que seria a globalização. Alguns pontos que eu trouxe aqui são necessários para você entender e compreender como é possível a existência dessa dinâmica global. E o primeiro desses pontos é o seguinte: a integração do planeta em um modo de produção. Essa integração é necessária para fazer com que países, locais, distritos que estão em diferentes localizações tenham uma interação maior entre eles. Mesmo não estando num só território, eles mesmo assim interagem por causa desse sistema de produção, que utiliza uma única ideologia. E que sistema de produção é esse? É justamente o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista faz com que várias pessoas em diferentes locais do mundo tenham uma interação de mercado. Ou seja, uma coisa que é produzida lá na China, ela pode ser vendida aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Isso só é possível por causa desse modo de produção capitalista. Então, primeiro ponto, para existir globalização, tem que existir um sistema de produção que una todos esses países, entendido? Seguinte, é necessário a utilização de uma mesma ideologia e de uma forma de governo. Por que isso é importante? Primeiro, se eu tenho um país que tem um sistema de governo e uma ideologia de uma forma, e eu tenho outro país que tem um sistema diferente, esses dois países eles não vão conseguir interagir de uma forma que eles se conectem. Como assim? Por exemplo, para que os Estados Unidos consiga vender produtos em todos os locais do mundo, é necessário que todos os países também comprem essas coisas deles. E para eles comprarem, é necessário que eles tenham uma mesma ideologia de governo e de mercado, que é um governo neoliberal. O que seria isso? Seria um governo que é aberto a negociações entre países que querem vender coisas de fora para a sua população. Por isso que não é possível existir a globalização sem essa ideologia. Porque se o meu país ele tem uma ideologia diferente da ideologia do país vizinho, eu, consequentemente, não vou interagir com ele, não vou comprar as coisas dele, e cada um vai ficar no seu quadrado. Ou seja, não vai ter essa interação necessária para a globalização. Por isso que é necessário uma ideologia parecida de governo. Seguindo, é necessário uma mesma dominação cultural, comercial e, se necessária, militar pelos países ocidentais. Isso é o que a Academia Sindical Europeia diz. Esses pontos de cultural e comercial nós vamos discutir um pouco mais à frente na aula. Mas isso é necessário para que as pessoas elas tenham um pensamento parecido. Porque quanto mais parecido for o pensamento de mercado, comercial e cultural, mais fácil é de se vender um produto para essa população. Por exemplo, se eu produzo uma roupa que só as pessoas do meu país vão comprar, eu só vou ter lucro em cima das pessoas do meu país. Mas se eu vendo um produto que pessoas do mundo todo irão comprar, o meu lucro vai ser bem maior. Ok.
Vamos passando aqui para alguns aspectos importantes. O primeiro é que, como o nome globalização mesmo diz, ele é um processo em escala mundial. Ou seja, quando eu penso em globalização, eu penso em um mundo todo conectado, como eu já falei antes, pelo único sistema econômico, ideológico e comercial. É necessário interligação e interdependência. Como assim? Para que o sistema dê certo, é necessário que eu compre coisas do meu vizinho, o país, no caso, e ele compre coisas de mim. Então, tem essa interação entre um país que está de um lado do mundo com um país que está em outro lado do mundo. E eles dependem um do outro. Como, por exemplo, se eu compro tecnologias em um país e ele compra comida do meu país, então eles criam uma dependência entre eles. Eu compro de você, você compra de mim e nós dois ganhamos com isso. O terceiro ponto, desterritorialização. Como assim desterritorialização? É necessário que empresas, países e grandes empreendedores, eles saiam do seu território e vão buscar conseguir um lucro maior fora do seu território. Ou seja, eles não ficam presos somente naquele local ou onde sua empresa está. Eles criam empresas mundiais que estão em todos os lugares do mundo, como, por exemplo, o McDonald's. Imagine se existisse só o McDonald's nos Estados Unidos. Então, eles não lucrariam tanto quanto eles lucram. Por isso que eles precisam desterritorializar-se e ir para diferentes locais para ter um lucro maior. Por isso que é necessário o sistema capitalista, porque é ele que dá a base para que isso possa ser feito. E também é necessário desenvolvimento tecnológico. Querendo ou não, para você ter uma certa comunicação com algum país, você tem que ter um certo nível de tecnologia para poder fazer isso. E esse desenvolvimento tecnológico, ele é um aspecto importante da globalização, porque sem ele, nós não conseguiríamos nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo ou em outro hemisfério. Por exemplo, se não existisse a internet, celulares ou outros meios de comunicação, negociações entre um país e outro seriam muito mais difíceis. Comércio mundial. Bem, e como funciona esse comércio mundial? Primeiro, existe uma articulação entre produtores e consumidores distantes. Como eu já falei antes, eu compro de você, você compra de mim. Isso faz com que eu ganhe e você também ganhe. Então, esses contratos são feitos entre empresas de um país e empresas de outro país para que ambas ganhem com isso. Também é necessário, como eu já falei, um sistema de comunicação em tempo real, tecnologias necessárias para abarcar esse sistema e acordos entre os estados, que são as relações comerciais. Ou seja, é necessário que eu tenha uma boa forma de comercializar com outro país, comprando essas coisas dele e ele comprando as minhas. E essa política da boa vizinhança aí é necessária para que o comércio mundial vá para frente. E um aspecto importante, como eu já falei, são as empresas transnacionais e multinacionais. Essas empresas, elas surgem com a globalização. O que seriam empresas transnacionais e multinacionais? São justamente aquelas empresas que são de um país X, só que ela tem sede em vários outros países. Ou seja, ela não fica só em um território. Consequências da globalização. Isso aqui é bastante importante de se salientar, porque são alguns aspectos negativos e positivos sobre a globalização. A primeira é a desigualdade social. Quais tipos de desigualdades sociais a globalização pode trazer? Primeiro delas, os países que são mais ricos e mais desenvolvidos, que têm oportunidades maiores de criarem e desenvolverem tecnologias necessárias para a expansão de suas empresas, elas vão ficando cada vez mais ricas, enquanto países subdesenvolvidos ou pobres, eles não têm a mesma chance de concorrer com essas empresas.
Também tem a questão da dimensão ambiental, pois com a globalização é necessário a construção e o desenvolvimento de novas bases tecnológicas, e essas bases, elas muitas vezes impactam o meio ambiente de forma negativa, e esse impacto surgiu desde o surgimento das primeiras indústrias, pois as indústrias são uma das coisas que dão impulso à globalização. E também tem a questão da dimensão cultural. A dimensão cultural é importante notar que muitas pessoas em diferentes locais, elas acabam tendo costumes muito parecidos. Como assim costumes muito parecidos? Se existe uma grande empresa com uma grande marca de roupas, mais fácil vai ser de vender um produto em grande escala. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, e ela quer ganhar bem mais público com isso, ela faz com que essas roupas se tornem atraentes para pessoas de outros países. Por exemplo, mesmo que aqui no Brasil seja um país muito quente, principalmente no Nordeste, roupas como agasalhos, casacos e outras roupas que são destinadas para o frio são vendidas aqui como artigos de moda justamente por causa dessa dimensão cultural que vai tornando os costumes das pessoas mais iguais, pois quanto mais iguais forem os costumes das pessoas, mais igual também vai ser o seu tipo de consumo. E, por último, um aspecto que eu trouxe aqui é o que vivemos agora, no ano de 2020. Vivemos uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Já imaginou se essa doença tivesse surgido há muitos anos atrás, antes do surgimento de meios de transporte tão eficientes que podem trazer uma pessoa lá da China para cá em pouco tempo? Isso é uma consequência da globalização. Ou seja, com o artifício da globalização, vírus são espalhados de forma mais fácil pelo mundo. Quando teve a grande epidemia da Ebola na África, todos os países ficaram em estado de alerta para não permitir que ninguém entrasse em seu país com essa doença. Então, é exatamente isso, uma das consequências da globalização. Bem, pessoal, é basicamente isso a aula de hoje, é bem resumida aqui, foi bem por cima, e aqui tem alguns livros para vocês lerem e estudarem sobre essa temática, caso não tenha ficado claro bastante a aula. É isso por hoje. E obrigado por assistirem.